Fala galera, beleza? Tudo certo? Hoje estamos aqui no nosso Mate com Finanças, presidente do CRC, Ana Tessia, para falar um pouquinho de empreendedorismo, um pouquinho de carreira, da sua história. Ana, muito obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar num espaço aí de tanta audiência, né, Josias? A gente agradece. Ana, para começar o nosso bate-papo, o que aconteceu contigo para você virar contadora? Como é que foi isso, essa história? Bem, Josias, primeiro que assim, eu quero te agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da minha história, porque tu sabe que cada vez que eu falo um pouquinho da minha história é como se eu estivesse fazendo uma terapia, né? Porque a gente acaba revivendo aqueles momentos assim das escolhas, né? Sim. São escolhas que a gente faz na nossa vida e eu acho que eu, como a grande maioria dos contadores e das pessoas que estão nesse segmento financeiro, acho que viemos parar aqui assim, quase que pelos mesmos motivos, embora depois a gente descubra que aqueles motivos, na verdade, eles eram quase que desculpas, né? Porque eu tenho uma convicção que não é a gente que escolhe a contabilidade, é a contabilidade que nos escolhe. Exatamente. Tá? Eu uso muito essa frase quando eu começo a fazer palestras para falar um pouquinho assim de que a contabilidade ela acaba virando uma missão na nossa vida. Que é quando a gente encontra o propósito daquilo que a gente faz. Né? Isso é muito legal. Pois é. Então, quando a gente consegue enxergar que a gente está fazendo um trabalho que é difícil, que é desgastante, que é estressante, mas que ao mesmo tempo nos traz, a gente está colaborando com uma causa, né? A gente está podendo ajudar a construir um mundo melhor. Exatamente. E tudo começa a fazer sentido, não é? É a questão do propósito. Então, por isso que eu digo assim, ó, o motivo que me trouxe para a contabilidade não é o motivo que fez eu me manter na contabilidade. Eu escolhi contabilidade porque eu tinha facilidade com cálculos, eu era boa em matemática, eu me dava muito bem nas disciplinas exatas, e aí eu tinha feito um segundo grau em ensino médio, curso técnico. E aí nessa parte todo mundo pensa que eu vou falar que eu fiz técnico em contabilidade, só que não, né? Eu fiz técnico em química. Nossa! Fui para a área de química, trabalhei 4 anos na área de química e aí quis mudar, quis ir para uma área mais administrativa, que eu pudesse também calcular, mas que não fosse uma área tão difícil pelo aspecto assim, a química é uma coisa um pouco... prejudica a saúde, eu tinha contato com muito produto químico reagente, e aí eu comecei a sentir alguns problemas que eu não queria isso pra minha vida. Né? Aí tem que pensar no longo prazo, né? Exatamente. Aí nessa época, e aí eu fui fazer a faculdade de Ciências Contábeis e depois eu fiz a migração, então foi bem difícil fazer essa migração da química para contabilidade, até porque tinha uma situação financeira, na área química eu ganhava uma boa remuneração. E na área contábil, naquela época, lá na década de 90, bem início da década de 90, a remuneração na contabilidade era ainda complicada. Não sei, ainda continua, as pessoas ainda reclamam, mas hoje a gente tem um mercado muito aquecido, e naquela época não era assim. Mais amplo também, né? Também. E aí eu sem experiência, porque eu tinha feito a faculdade sem ter a experiência prática em ciências contábeis, mas a escolha pela contabilidade ela veio por esse motivo, pela minha facilidade com os cálculos, né? E eu achava também, como muita gente pensa, que a contabilidade é uma ciência exata. Exato. E aí a gente descobre num determinado momento que não, a contabilidade é uma ciência social e a gente pode fazer muito pelo social, né? Ana, nessa tua jornada aí como química, depois como contadora, qual foi dos teus maiores desafios na contabilidade e presidir o CRC, presidir um órgão de classe? Como é que é esse desafio que tem na carreira? Sim. Bom, um dos meus maiores desafios sempre é um desafio, e eu acho que o teu público, eu imagino que o público que te assiste seja um público bastante jovem. Sim. Né? Eu imagino. E quando a gente é bastante jovem, a gente tem muita dificuldade em abrir mão de grana. É verdade. Né? E talvez tu em algum momento vai ter que passar por esse trauma, né? E o que eu quero dizer com isso? Uma das escolhas mais difíceis é quando a gente está diante de um desafio que tu sabe que vai te levar para frente, mas aquele desafio exige que tu abra mão de uma remuneração e muitas vezes até de uma segurança, de uma estabilidade. Como tu está
falando também para um público que é empreendedor, que quer empreender, né? Tu trabalha com esse tema do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele pressupõe também essa aptidão ao risco. E muitas vezes a gente tem que dar saltos no escuro, assim, como pular de asa delta, porque tu vai pular, mas tu não sabe o que tu vai encontrar, né? Se tu vai chegar vivo lá embaixo. Então, esse para mim foi um grande desafio. Todas as vezes que eu tive que fazer mudanças, né, fazer escolhas, essas escolhas nunca foram escolhas fáceis, porque elas implicavam em alguma coisa que eu sabia que ia me projetar, que ia me trazer um desafio, uma experiência, mas ao mesmo tempo eu tinha que abrir mão de alguma coisa e normalmente era financeira. E eu vou te dizer assim, ó, eu fiz isso várias vezes na minha vida. Eu fiz isso quando eu saí da química para ir para contabilidade, depois em pouco tempo eu recuperei. Eu fiz isso quando eu decidi, eu tinha um emprego estável, e aí eu resolvi ir para me dedicar à atividade acadêmica, porque na época eu já exercia as duas funções paralelas, né? A atividade ao emprego formal de 8 horas, eu dava aula, e chegou um momento da minha carreira que eu decidi assim, ó, eu quero ser professora, eu adorei isso. Só que aí, a partir daquele momento, eu ia abrir mão de uma fonte de renda, né, para ficar só com a docência. Muita gente me chamou de louca, me disseram que eu não tinha, se eu não gostava de dinheiro. Como assim? Tu vai ser só professora, tu não gosta de dinheiro? E eu dizia, eu gosto, mas para mim o dinheiro não está em primeiro lugar, né? E olha, então foram decisões, assim como também ser presidente do conselho é uma renúncia. É uma renúncia de muitos projetos pessoais, é uma renúncia de convívio com a família, é uma renúncia de um monte de coisa, mas em troca de um monte de outras coisas boas. Né, que vem dessas renúncias, mas inclusive é uma renúncia financeira, porque hoje eu poderia estar dedicando todo esse tempo que eu dedico para presidir, para a gestão do conselho, que demanda muito tempo, eu poderia estar dedicando para projetos pessoais, que eu tenho certeza que se eu colocasse essa mesma energia que eu coloco, né, nesse projeto de ser presidente do conselho, eu também poderia estar me desenvolvendo em termos de carreira, em termos pessoais. Mas, por outro lado, eu percebo assim, a cada situação como essa que a gente está tendo aqui, que eu tenho a oportunidade de conversar contigo, de fazer palestra para alunos, para profissionais, para mulheres empreendedoras. Incentivar as pessoas a buscar isso. Sim. Isso é fantástico. E tu saber que tu pode fazer a diferença na vida das pessoas, que o teu exemplo pode influenciar positivamente outras pessoas. Isso é assim, ó, é uma coisa mágica. Isso traz pra gente assim uma energia muito positiva de a gente pensar assim, ó, se a minha existência, a gente não sabe quando, né, onde vai parar o nosso trem, onde vai ser o nosso fim da linha, mas tu pensar assim, ó, se a hora que a coisa que encerrar, né, que disserem, que te derem o cartão vermelho e disserem assim, ó, deu, acabou, eu pensar quantas pessoas eu tive a oportunidade de ajudar, seja direta ou indiretamente. Então isso me faz assim um sentido muito, muito bom, assim, um propósito muito interessante. Isso vem de conta com o teu propósito de vida, de tentar buscar, de tentar auxiliar. Isso também tem a ver com, puxando a brasa um pouquinho para o meu assado, com o teu planejamento financeiro. Porque eu tenho um emprego fixo, eu tenho uma remuneração e eu vou abrir mão disso em troca de um propósito que vai me alavancar minha carreira em 5, 10 anos lá na frente. Com certeza. E eu vou pensar em auxiliar mais pessoas. Isso quer dizer que em algum momento a gente vai ter desafios. Isso é bom o nosso espectador ficar ligado, porque desafios vão existir na carreira, independente do momento. A gente vai ter que fazer escolhas. O risco existe, mas o pensamento no longo prazo. Tu vai vendo lá na frente como é que eu vou chegar. Presidir um CRC, abrir mão de um trabalho para ser somente professora. Sim. É um desafio muito grande. Então a gente tem que ir cada vez mais buscando, se aprimorando e vendo como que a gente pode contribuir com a sociedade, contribuir com a classe contábil, contribuir com as pessoas da minha volta para um bem maior. Isso é muito massa, muito fantástico. Tu falou que... E até deixa eu complementar essa questão assim da docência, né? Eu não tinha ideia, quando eu acabei, também por acaso, a atividade acadêmica me escolheu, eu não planejei na minha carreira assim, ó, vou fazer um mestrado, quero dar aula, vou ser professora, isso foi acontecendo naturalmente, mas aí eu fui descobrindo potenciais meus que eu tinha, mas que eu não explorava, que é essa coisa da comunicação. Então, de repente, eu percebi assim, a minha facilidade de comunicar, de palestrar. Hoje tenho descoberto, inclusive, a facilidade de escrever. Preciso só desenvolver um pouco mais a disciplina
porque eu tenho que escrever tanta coisa para o conselho, editorial de revista, um artigo para o jornal e um monte de coisa, e aí às vezes eu travo, né? Travava, agora não tem mais como travar, porque é muita coisa. E aí eu me descobri assim com um repertório de... Uma caixa de ferramentas totalmente... De assuntos, de um monte de coisa. Por quê? Porque eu sempre li muito, gosto muito de ler, e eu não sabia que um dia isso ia fazer todo sentido também, que aí eu poder usar todo esse manancial, assim, de leituras, de informações que eu fui construindo, né? Uma reserva de conteúdo que eu fui construindo ao longo da minha formação e que hoje eu estou usando tudo isso ao mesmo tempo. A capacidade de comunicação, o poder da oratória, a leitura, o conhecimento. Nossa, sabe? Então, isso... E aí, o que eu ia dizer é o seguinte, a docência, né? No primeiro momento eu achava, como as pessoas estavam me dizendo, você é professora, tu não vai ganhar dinheiro. E eu não tinha também a dimensão de quanta coisa dentro da área acadêmica, né, a gente pode desenvolver, do potencial desse segmento da educação. Sim. E principalmente da experiência que isso nos traz, experiências de vida. Né? Então, assim, eu poderia viver uma vida de fartura econômica, financeira, estando num segmento que eu ganhasse muito dinheiro, porque realmente, professor, não ganha muito dinheiro. Mas eu te confesso, assim, eu tenho certeza que eu tenho experiências de vida e profissionais que muita gente que tem muito, mas muito mais dinheiro do que eu, talvez não tenha. Por quê? Porque escolheu o dinheiro. Então a gente não pode escolher, o dinheiro também tem que nos escolher. É verdade. O dinheiro é só um meio, né? Não é um fim. Exatamente. E aí nessa tua trajetória para ler, para escrever, é a plantar. Tu foi sempre plantando, independentemente de quanto que tu ia colher. Exatamente. Eu vou colher daqui a 5, não interessa. Eu vou plantar. E plantando, lendo o processo. Tu chega hoje como presidente, tu sempre tendo que escrever editoriais, revistas, jornais, com uma facilidade um pouco maior. Sim. Claro que tem a dificuldade, mas tu consegue ainda ter conteúdo para poder escrever. E tu sabe que eu gosto tanto que às vezes assim eu tenho uma equipe dentro do conselho, a gente é muito assessorada e tu sabe que eu faço questão de escrever porque eu quero que saia com a minha cara. Sim. E eu acho que eu simplesmente pegar um texto escrito por uma outra pessoa e só assinar, não vai ter a minha cara. E eu quero... A identidade tem que estar no texto, né? Exatamente. E eu quero assim, que as pessoas quando olhem para o conselho, para as atividades que o conselho está fazendo, para a revista, para a nossa coluna no jornal, que as pessoas enxerguem que existe um toque feminino, né? Porque isso também é interessante, porque entre os desafios, né, um dos desafios que eu tive que encarar foi esse, assim, de ser a primeira mulher a presidir a entidade. Esse é o nosso próximo assunto, ainda bem que nós já puxou esse gancho, muito legal.